Hora do Enem com mais um especial de entrevistas temáticas. Primeiro, um panorama de uma área do conhecimento em que você pode atuar. Depois, uma conversa com alguém que atua nesse campo. O tema de hoje é pensar as relações sociais, e é isso mesmo. No primeiro bloco, a gente lembra o papo com o professor Rodrigo Pires de Campos. Ele veio aqui em 2018 para falar do curso de Relações Internacionais da Universidade de Brasília. Em seguida, tem uma conversa sobre História da Sociologia com o professor João Elert Maia. Roda a vinheta. Vamos começar falando de relações internacionais. Então chega mais, professor Rodrigo Pires de Campos. Como é que vai, Landier? Seja bem-vindo. Obrigado. Professor Rodrigo Pires de Campos, coordenador do curso de Relações Internacionais da Universidade de Brasília. O curso é uma licenciatura, duração de 8 períodos. Professor, muita gente gostaria de fazer relações internacionais, mas não tem uma ideia muito clara do que o profissional dessa área faz. Pense num profissional que, diferentemente do médico, do agrônomo, do engenheiro, do psicólogo, vai tratar com uma ampla variedade de temas com interfaces internacionais. E com essa abertura, possibilitar uma análise mais ampla de questões diversas das relações internacionais. Onde pode atuar um internacionalista? O internacionalista tem um campo de atuação muito vasto, desde governo, setor privado, o terceiro setor, a administração pública, empresas dos mais diversos portes, transnacionais, multinacionais, desde que a organização, a instituição, tenha um interesse em ampliar sua atuação internacional, ou já tem uma atuação internacional e queira fortalecer essa atuação, ali reside um campo promissor de atuação. Quem busca ser diplomata pode seguir esse caminho através desse curso? Claro que pode, o curso, de certa forma, ajuda na preparação para a carreira diplomática, mas vale lembrar que a carreira diplomática é uma carreira aberta para todas as formações, todas as áreas do conhecimento. Basta ter um nível superior completo. Pode ser uma ajuda, sim, mas é importante lembrar que o curso não é um curso preparatório para a carreira diplomática. Ele é um curso que tem algumas disciplinas em comum em relação ao concurso público realizado para a carreira diplomática, mas não prepara para todo o concurso, não. E como é o dia a dia do profissional de relações internacionais? Marcado por rotinas e por novidades. As rotinas porque muitas delas são destinadas a manter laços, relações entre organizações, entre instituições, entre países, entre governos, por isso tão importantes. E as novidades podem surgir a qualquer momento. Imagine uma pandemia, né? Uma nova guerra, uma crise econômica em algum local que leva a vários ajustes de políticas e ações que geralmente repercutem na vida de várias organizações e, eventualmente, na vida desse profissional. Normalmente, qual é o perfil do estudante que busca esse curso? É um perfil de um estudante que gosta muito de ler, gosta muito de cultura em geral, se preocupa com sua formação cultural, tem também uma facilidade ou interesse por aprender línguas, um interesse por viagens, eventualmente muitos estudantes nos procuram dizendo eu gosto muito de viajar, então vim fazer relações internacionais. Também aqueles que gostam no dia a dia mediar conflitos, gostam de pensar em soluções para problemas mais complexos. Geralmente esse é o perfil que vem buscar o nosso curso. Bom, você falou de viagem, então não é um mito o profissional dessa área viajar bastante. Não é um mito. Mas, claro, tudo depende da atuação da pessoa, né, do espaço profissional que ela encontra na sua vida. Professor, basicamente, o que o estudante aprende nesses 4 anos de curso? A formação do estudante ela é muito genérica, posto que ele precisa conhecer dos mais diversos assuntos atinentes às relações internacionais. Essa formação inclui, por exemplo, economia, política, história, sociologia, relações internacionais, como o próprio tema exige. E a ideia é que, por meio desses conhecimentos, a universidade proporcione aos estudantes os fundamentos e os instrumentos
para que ela ou ele possa analisar o meio internacional e tomar decisões a partir dos fenômenos a ele associados. A UNB foi o primeiro curso de Relações Internacionais criado no Brasil, em 1974, passou a funcionar em 1976, se consolidou como uma universidade pioneira no tema, trouxe e costuma trazer para cá diversos expoentes da área para nos ajudar a atualizar os conhecimentos sobre o tema e tem ajudado a consolidar o tema de relações internacionais no Brasil. E tem alguma disciplina que pega os calouros de surpresa? São 186 créditos que os estudantes precisam completar para concluir o curso. Várias disciplinas obrigatórias que compõem de 60% a 70% do currículo. E, de longe, a disciplina que mais surpreende os estudantes é a disciplina de teoria, na verdade, um conjunto de disciplinas de teoria que visa dar uma formação reflexiva, analítica, mais profunda aos estudantes e que é o grande diferencial da Universidade de Brasília hoje, diante de tantos cursos de relações internacionais no Brasil. Bom, já que você entrou nesse assunto, o curso ele é muito mais teórico ou ele tem uma parte prática? Ele é predominantemente teórico, com algumas partes práticas. Porém, pensar o curso da Universidade de Brasília hoje exige que a gente conheça as diversas oportunidades de atuação, de ação e de contato com a prática que os estudantes têm. Tanto por meio de apoios a trabalhos de professores que estão trabalhando, envolvidos com consultorias, assessorias em Brasília, tanto quanto por meio de estágios que eles podem realizar na cidade de Brasília, uma cidade que, para a nossa área, oferece muitas oportunidades. Temos estudantes vindo do exterior, apoiados pelo governo brasileiro, para fazerem sua formação aqui no Brasil, e isso possibilita um contato com teorias e práticas para muito além do que está colocado no conteúdo do curso. Bom, você falou dos estudantes que vêm do exterior, mas tem estudantes de fora de Brasília, mas do Brasilzão? Há vários estudantes. Eu diria que hoje de 30% a 40% dos estudantes vêm de fora. No passado havia mais estudantes de fora, uma vez que era o único curso disponível no Brasil. Mas com a proliferação de cursos por todo o país, essa procura se reduziu, ainda que se mantenha, de certa forma, alta. Oi, meu nome é Ana Luísa, tenho 18 anos, sou de Cuiabá, Mato Grosso e curso Relações Internacionais na Universidade do Brasil. Bom, eu escolhi esse curso porque, inicialmente, eu queria sair de casa. Então, quando eu tinha 14, 15 anos, eu tinha escolhido esse curso justamente por isso. Porque não tinha na faculdade do meu estado e era o que eu queria. Mas depois, no final do terceiro ano, eu fui amadurecendo essa ideia e realmente vi que era um curso que eu queria, principalmente para trabalhar na Organização Internacional do Trabalho. Chegando aqui, morando sozinha, foi muito mais difícil do que eu imaginei. Eu achei que seria mais fácil e não é nada fácil. Realmente, até quando você tem o apoio dos seus pais, igual eu tive, para me mudar e todo o suporte. Coisa que eu achei mais estranha aqui em Brasília foi como a cidade é organizada, porque ela é diferente de todas as cidades do Brasil, assim, né? Por ser planejada e é muito difícil de andar. Esse foi o maior problema que eu encontrei morando aqui em Brasília. Sinto muita falta da minha cidade, mas aqui na Universidade de Brasília é muito acolhedor e tem gente de muitas pessoas de fora do estado. Então acaba que você cria uma família aqui, outra família. Venha para a Universidade de Brasília, porque ela é melhor. Bora fazer um bate-bola? Sim. Mercado de trabalho. É muito amplo, como eu falei. As possibilidades de atuação são as mais variadas possíveis, em várias organizações dos mais variados tipos. Claro que, fazendo relações internacionais, as pessoas se movem pelo mundo e vão em busca de outros mercados. Eu acabo de receber um e-mail de uma estudante perguntando: professor, quer trabalhar comigo aqui em Portugal? Na minha empresa tem uma... Então, as oportunidades são, se não estão no Brasil num momento favorável, em outros mercados eles podem encontrar espaços mais propícios. Show de bola. Agora eu quero saber qual foi o seu percurso, a sua trajetória até se tornar coordenador do curso de Relações Internacionais da UNB.
Puxa, é uma longa trajetória. Eu sou formado em Relações Internacionais pela UNB nos anos 90. Nunca me imaginei professor, muito menos coordenador da graduação, mas tive sempre um interesse muito grande desde criança no Japão. E desse interesse surgiu a oportunidade de estudar a língua japonesa na UNB durante a minha formação. Com a oportunidade da língua, o contato com a cultura, participação em eventos de amostras, filmes, etc., promovidos pela Embaixada do Japão em Brasília. Eu logo descobri que o governo japonês oferecia bolsas de estudo para quem quisesse estudar no Japão, e me propus a tentar a bolsa, apliquei, consegui a bolsa e passei 7 anos no Japão, uma experiência maravilhosa, buscando uma formação, mestrado, posteriormente o doutorado. Voltei para o Brasil com o doutorado em mãos, pensando, e agora? O que é que eu faço? E depois que a gente tem o doutorado, as opções se fecham muito. Não há outra saída senão a carreira acadêmica, muitas outras saídas além da carreira acadêmica. Me descobri em sala de aula, me descobri na relação com os estudantes, gosto muito e aqui estou. Professor, qual o conselho para quem está em casa ouvindo o nosso bate-papo, está gostando e quer saber um pouco mais sobre a carreira, sobre o curso? Eu acho que o conselho no momento de vida de transição, né, de um ensino médio para a universidade, para o ensino superior, de calma, há um tempo para tudo. Essa escolha que se faz nesse momento é uma dentre outras escolhas diversas que a gente faz na vida. A vocação eventualmente emerge onde quer que nós estejamos, qualquer que seja a área que nós façamos como opção. Eu acho que se informar sobre o curso, ler notícias internacionais, há alguns grupos de debate sobre os desafios do curso de Relações Internacionais disponíveis na internet, em especial visitar as universidades, vir até nós, conversar com os coordenadores, visitar um pouco das salas de aula, acessar os currículos na internet. Eu acho que são ações que podem ajudar muito nesse processo de escolhas. Decidindo pela vinda para a Universidade de Brasília, venha de coração aberto, aproveite para conhecer da história da cidade de Brasília, da sua construção fantástica. Aproveite para conhecer da história da UNB, que também é muito curiosa, muito instigante. Prime pela vida em comunidade, pela convivência. Essa convivência formará redes que no futuro serão muito importantes para a inserção internacional, para a inserção no mercado de trabalho. E nunca deixe de buscar formações complementares durante o curso. Não acredite apenas no conteúdo que o curso oferece, mas em todo o conjunto de possibilidades de formação, para além da educação formal, também a informal, também a não formal, visitas a museus, exposições, obras de arte, leituras de jornais. Isso tudo compõe uma vida maior que pode favorecer o futuro acadêmico e profissional de qualquer pessoa. Valeu. Muito obrigado mesmo pelo bate-papo. Valeu. Muito obrigado. Você já se perguntou sobre a origem da sociologia? Então, hoje esse programa é para você. Bora relembrar os bastidores do nascimento da disciplina? Então, chega mais, professor João Marcelo Maia. Seja bem-vindo. Tudo bem? Tudo bem, Tudo bem, você? Lante? Tranquilo. Explica pra gente, como e em que momento surgiu a sociologia? Olha, a sociologia surgiu mais ou menos ali no século XIX, na Europa, né? Não era propriamente assim, um curso de sociologia, eram homens eruditos que ensinavam sociologia, ou ministravam conferências, escreviam livros, etc., na França, na Inglaterra, na Alemanha. E como o fato de ter nascido na Europa influenciou a sociologia em geral? Influenciou muito, porque a sociologia surge ali no Velho Continente preocupada muito com os problemas que vivenciavam lá as sociedades europeias, né? Industrialização, urbanização, pobreza em massa. Mas também tem que lembrar que nessa época a Europa se expandia para o mundo, né? Eram potências imperialistas também. Então eles também estavam preocupados com os outros povos, mas não preocupados bonzinhos, né? Preocupados em entender, classificar, organizar e dominar. Então, por que surgir na Europa marca a sociologia? Porque marca ela com a preocupação em pensar a modernidade e marca ela com conceitos e teorias para pensar a evolução dos povos ao redor do mundo.
né, de uma maneira meio etnocêntrica, aliás. Pois é, queria saber disso. Conceito como etnocentrismo e eurocentrismo já eram pensados? Como é que... Não de forma crítica, né? Não da maneira que a gente pensa hoje, dizendo assim, puxa, como isso é etnocêntrico. Não, os caras eram etnocêntricos, de certa medida, né? Eles tomavam a Europa como o paradigma que todas as civilizações iriam, de certa maneira, seguir. Então, a sociologia naquela época, a gente pode dizer que ela era fortemente eurocêntrica, porque via os outros povos, de certa maneira, a partir do prisma do que era a Europa, né? Inclusive, a gente vê os mapas, né, com a Europa no centro, é bem claro isso na geografia. Isso, é verdade. E vem cá, professor, quando a sociologia adentra a universidade, passa a ser uma disciplina universitária? Isso varia de país para país. Em boa parte do mundo, dos Estados Unidos, da Europa, isso é um fenômeno mais do século XX. Uma coisa, lembra, é ela ser ensinada numa universidade, e outra coisa é formar cientistas sociais, ou seja, um curso inteiro de sociologia, etc. São coisas diferentes. Pega o Brasil, por exemplo. Você vê já juristas ensinando teorias da sociologia no começo do século XX, por exemplo. Mas universidades que tinham uma graduação em sociologia para formar sociólogos, aí realmente é da década de 30, né? Na USP, né, 1934, na Universidade do Brasil, que se tentou no Rio de Janeiro em 1935, se eu não me engano, Escola Livre de Sociologia e Política em São Paulo em 33, mais ou menos aí depois da Revolução de 30. Entendi. Sempre influenciada pela Europa, ou não? Muito, cara. Mas também com um pezinho nos Estados Unidos, né? A USP, para você ter uma ideia, né, o curso de sociologia lá era dado por professores franceses. O pessoal foi lá, importou historiadores, geógrafos, antropólogos para ensinar sociologia no Brasil, inclusive em francês. Mas na Escola Livre de Sociologia e Política, por exemplo, ali no final da década de 30, começo da década de 40, era uma influência grande americana. Um cara muito importante era um professor formado em Chicago, Donald Pearson. No momento em que ela chega à universidade, ela se torna uma ciência? Pô, essa é uma pergunta de $1 milhão, porque a gente teria que definir o que é ciência. É só o que se faz na universidade, entendeu? Tem, para muitas pessoas, para ser considerada uma disciplina científica, teria que ser ensinada na universidade, treinar profissionais, ter um certo controle de qualidade associado a isso. Para outros, não. O fato de ter pensadores escrevendo, pensando sobre a sociologia na década de 20, mesmo fora da universidade, era uma forma de pensamento científico, entendeu? E você? Qual que você pega? Olha, eu acho que a universidade foi fundamental para institucionalizar a sociologia. Transformar ela numa carreira, criar padrões de trabalho mais consistentes dentro da área. Mas antes disso, existia muita gente inteligente pensando sobre sociologia também, né? Enfim, então é um processo, né? E vem cá, quais eram as principais pautas da sociologia quando ela se tornou uma disciplina acadêmica? A partir da década de 30, 40, quando ela se institucionaliza na universidade, é possível a gente dizer que a sociologia vai se preocupar principalmente com, por exemplo, modernização do Brasil. Qual o impacto que a modernização iria causar nas áreas rurais, que impacto iria causar nas relações familiares, nas relações étnico-raciais, etc. Também se fazia muitos estudos de comunidade nesse período, nos anos 40 e 50. O que era isso? O sociólogo ia para uma cidadezinha no interior e analisava toda a vida local, na economia, cultura, tradições, enfim. Então tinha uma preocupação com a modernização e com seus impactos nas diferentes áreas do Brasil. Isso é um tema muito forte da sociologia brasileira. Então a gente pode dizer que alguns fatos históricos, como escravidão, chegada dos portugueses ao Brasil, isso tudo impactou bastante a sociologia. Depende, né? A escravidão, por exemplo, ela impactou como um tema para se pensar a sociedade brasileira. Existiram outros fatos históricos, como a Revolução de 30, que contribuíram para que surgisse a própria sociologia nas universidades. Porque com a Revolução de 30, de certa maneira, o Estado brasileiro foi mais centralizado, mais organizado administrativamente, houve um investimento grande na criação de cursos, universidades, etc. Isso contribuiu para a sociologia ser mais praticada, né, nos centros universitários. Mas a escravidão, embora não tenha tido um impacto no surgimento da sociologia, foi certamente um dos temas sobre os quais os sociólogos brasileiros mais pensaram e escreveram. Você falou que ali na década de 30 ela foi um pouco mais popularizada, mas em 60 ela foi meio que marginalizada, né? Por que isso? Eu não sei se eu usaria marginalizado. Eu acho que você está se referindo ao fato de ter havido um golpe militar e, em seguida, uma ditadura civil-militar no Brasil, né? O que é um fato curioso, porque a sociologia continua crescendo nesse período. Muita gente não sabe que foram criados programas de pós-graduação em sociologia na década de 70, mesmo havendo repressão, exílio de professores, perseguição. Então foi uma coisa meio ambígua. Eu acho que marginalizada no sentido da imagem pública que ela tinha, né? Isso, enfim, exatamente. Os pais provavelmente olhavam para a sociologia como um curso que formava jovens comunistas, ou alguma coisa do tipo. Esse é um estereótipo que existia, né? Enfim, que eu acho que ainda persiste um pouco, mas não tanto. Certamente hoje é visto como uma profissão, talvez com menos prestígio na escala das profissões, né? Não tanto quanto direito, medicina, engenharia,
mas já é vista como uma profissão. Não vejo como algo marginal. E na sua opinião, qual a principal característica que diferencia a sociologia brasileira? Hoje em dia, Land, é um pouco difícil falar, que ela é tão plural, é praticada de tantas maneiras diferentes, se profissionalizou tanto, mas historicamente, a gente poderia dizer, de certa medida, que a sociologia brasileira, por exemplo, sempre teve temas muito específicos com a América Latina em geral. Preocupação com desenvolvimento e subdesenvolvimento, coisa muito comum nos anos 50, 60, porque nós crescíamos e o país continuava desigual. A forma como se faz a sociologia no Brasil sempre foi muito assim, a sociologia em diálogo com a história, né? Você vai nos Estados Unidos, não é tão comum, é uma sociologia mais objetiva, matematizada, e a gente tem essa tradição meio ensaística, sabe? De grandes livros de interpretação histórica do Brasil. Os sociólogos brasileiros sempre gostaram muito disso também. Então, eu diria que tem características, tanto em termos do que ela estudou e do que ela considerou fundamental para explicar o Brasil, quanto da forma como ela fez isso. Eu acho que essas duas características, né? Pensar o desenvolvimento e o subdesenvolvimento, a combinação entre modernidade e a tradição no Brasil, e a maneira como ela olhava para a história, se preocupava em incorporar a história nas suas reflexões. A gente está falando muito sobre o eixo urbano, mas e o eixo rural? Como a sociologia pensava? É uma boa pergunta, Lande, porque sempre foi um tema de preocupação para os sociólogos brasileiros desde a década de 30 e 40. Primeiro que o Brasil era um país agrário, né? Ele foi se modernizando, industrializando rapidamente na década de 40, 50, 60. Mas o que é mais interessante, que eu acho que diferencia um pouco a gente da Europa e diferencia o próprio capitalismo brasileiro, de certa maneira, da Europa, é, por exemplo, a persistência dos conflitos por propriedade de terra no Brasil, a concentração da propriedade agrária, a força política dos proprietários de terra no Brasil. Todas essas coisas chamaram a atenção dos sociólogos, que por mais que o Brasil se urbanizasse, se industrializasse, você tinha ainda uma força política muito grande dos proprietários agrários, você tinha muitos conflitos em torno da terra, você tinha movimentos agrários muito fortes, e todo esse eixo rural era ainda importante na produção do capitalismo no Brasil, o que talvez não fosse o caso em outras sociedades, né, para o bem e para o mal aqui. Bom, e quais seriam os outros casos? Olha, se tu pega na Europa, por exemplo, eles pensaram muito sobre o campesinato, mas não necessariamente aquilo era tão assim central para eles explicarem o capitalismo em Londres, Paris, etc. e tal. Mas no Brasil é que a coisa pega mais, né? Porque fica muito evidente para os sociólogos dos anos 50, 60, que São Paulo crescia, se urbanizava, se desenvolvia com mão de obra que vinha do Nordeste, por exemplo. E muito do que se produzia, né, no Nordeste era fundamental para girar a economia. Então, essa relação entre o que é considerado moderno e o que é considerado tradicional é muito importante no capitalismo brasileiro. Bom, professor, a gente está num ano eleitoral. Então, qual a importância de se estudar sociologia numa situação como essa? Eu diria que é fundamental, né? Primeiro, assim, pela imaginação crítica da sociologia, né? Independentemente das teorias, do conceito, o fato de você estudar a sociologia, pensar a sua sociedade de maneira menos naturalizada, fazer perguntas que as pessoas não fazem, já é uma boa coisa. Não tomar de barato o que te vendem, não tomar de barato o que você lê na internet, etc. Segundo, pelo tipo de raciocínio que a sociologia estimula. Sempre que a gente fala em conceitos, em teorias, a gente pensa também, mas quais os dados? Né? Qual é a evidência empírica, né? Os dados que permitem que eu fale tal coisa? Então, isso é muito comum na sociologia e em tempos de notícias falsas, etc., é uma educação para as pessoas, né? Você lê uma opinião política e fala, tá, mas quais dados estão embasando o que essa pessoa está falando? Qual é a fonte dessa informação? Qual argumento está sendo usado? Esse conceito faz sentido ou não faz, etc. E isso a sociologia ensina, né? Ensina o raciocínio, ensina a forma de relacionar dados e conceitos, porque a gente hoje em dia é muito bombardeada por informação. Hoje não tem um problema de eu não sei onde buscar informação política. O problema é que as pessoas não sabem o que fazer com isso. Filtrar, né? O que absorver, o que questionar. Não, ninguém filtra. Já encaminhar para o grupo de WhatsApp da família. Né? O processo é quase esse. É, quase esse. Bom, para a gente finalizar, para quem quer se aprofundar mais nos assuntos que a gente conversou aqui, qual o conselho? Onde busca? Tem alguns livros que eu acho bem legais. Um bem, assim, comum é um de um sociólogo americano chamado Wright Mills. Um livro que se chama Imaginação Sociológica, que ele escreveu em 1959, e ele escreveu esse livro visando um grande público. Ele não escreveu para estudante de sociologia, ele não escreveu para professor, ele escreveu para o público da cidade dele, dos Estados Unidos, que pudesse ler e se interessar pela sociologia. Então ele tem uma linguagem legal, ele é escrito com paixão e sem muito jargão, sabe? Para quem se aprofundar um pouquinho mais, começar a querer estudar e querer saber sobre a sociologia no Brasil, tem dois livros muito importantes, duas coletâneas, né, chamadas História das Ciências Sociais no Brasil, editadas pelo professor Sérgio Miceli, na Universidade de São Paulo, que tem vários capítulos sobre como foi a sociologia em Pernambuco, o que era a sociologia em São Paulo, como é que foi em Minas Gerais, que é bem informativo.
E se me permite, eu mesmo escrevi com um colega, o Luiz Fernando, né, que hoje está na UERJ, um livrinho pequenininho chamado Pensando com a Sociologia. E boa parte do que a gente conversou aqui, eu escrevo lá de maneira também muito sintética para alunos de ensino médio. Dica imperdível. Professor, muitíssimo Valeu. obrigado mesmo. Foi um prazer. Pelo bate-papo. Valeu. Prazer foi todo nosso. Valeu mesmo. E aí, curtiu ficar por dentro da história da sociologia? Aprender é muito bom. E se você não quer perder nenhum outro programa, vai lá no nosso canal e se inscreve. youtube.com/TV Escola. E até a próxima.